Olá, gente, aqui quem fala é a Rosa Dourada de Oxum, trazendo um novo vídeo, tá? Explicando um assunto aqui muito interessante. A pessoa mandou para mim a seguinte pergunta: como é que eu faço um trabalho e a pessoa fica lá? Depois que eu faço o trabalho, como é que a pessoa fica lá? O estágio, né? Da cabeça, dos pensamentos e dos sentimentos da pessoa lá, tá certo? Então vamos lá, hoje eu vou trazer bem detalhadozinho esse assunto. Então, para vocês que gostam desse conteúdo, aperta o dedinho no like, comente, compartilhe, ajuda o canal a crescer, a espiritualidade ser conhecida em todos os lugares do mundo, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente faz um trabalho, de imediato, você vai estar ali fazendo aquela oferenda, né? Aquele ebó, aquelas coisas muito belas, muito bonitas e cheirosas, porque muitas vezes vocês não são presencial, então vocês não sentem o perfume. Mas muitas vezes nos trabalhos a gente coloca incenso de rosa vermelha, de cupido, de amor, para trazer, né, um ambiente aí mais perfumado e mais agradável. Muitas vezes a pessoa não entende o porquê da maçã. Eu vou explicar aqui a vocês. Quando a gente faz um trabalho, por que tem que ter necessariamente a maçã? A maçã, gente, na natureza, ela é muito semelhante a um coração. Então, quando a gente faz um trabalho que leva a maçã, a gente está levando o teu nome, o nome da pessoa, dentro do coração daquela pessoa. Então, tudo que a gente faz, há um porquê, né? Tem um motivo de ser. E muitas vezes a pessoa faz aquele trabalho com muito axé e pede para você, muitas vezes, quem tem trabalho comigo sabe, no momento que eu estou fazendo, eu costumo dizer, faça teus pedidos aí, vá mentalizando, vá fazendo teus pedidos, o que você deseja que a espiritualidade faça com vocês dois, né? E o que acontece? Quando a gente faz aquele trabalho, a gente vai fazendo e mentalizando positividade, que a espiritualidade trabalhe, que a espiritualidade haja, que traga, né, os sentimentos que ali existem, os pensamentos, a saudade, o amor e tudo mais. Existem uns ingredientezinhos, né, que são os pós, pó de amarração, de adoçamento, de atração. Então, são vários pós aí que a gente usa para dar uma força a mais naquilo ali que a gente está mentalizando. As velas, elas servem para trazer a luz entre a espiritualidade e a nós aqui, chamando essa espiritualidade boa para trabalhar ao teu favor. Existem muitas pessoas que não fazem trabalhos de amarração, de adoçamento, mas por quê? Acham, né, que se trabalham numa linhagem aí que vai trazer consequências. Como eu já expliquei aqui, existem sim consequências para aqueles magistas que trabalham, né, em espíritos que não têm a dúvida em si de que são realmente. Porém, quando se trabalhado na força, na energia e com entidades sérias, tá? Não vai trazer a pessoa louca. Vocês têm que prestar prestar a devida atenção nisso.
Preste atenção nisso. Falei um pouco dos ingredientes, dos materiais que é usado e da natureza para que serve, tá? E agora eu vou me aprofundar mais num assunto, então preste atenção. Quando a gente faz um trabalho de amarração, a gente está fazendo uma ligação entre vocês dois. Então, para que seja feito esse trabalho, tem que ter existido um elo entre vocês. Não tem como eu fazer uma união de casal sem que aquele casal tenha sido unido em alguma situação de suas vidas, tá certo? E muita gente mistura aí os nomes e confunde muito a cabeça das pessoas. O trabalho de amarração é simplesmente para ligar você àquela pessoa amada ali, que por algum motivo ou circunstância da vida estão separados, afastados. Então se faz esse trabalho para que junto à espiritualidade ali, que é um vento, a espiritualidade é vento. Então a espiritualidade ela vai lá naquela pessoa e traz, veja só, você vai no shopping, ou numa praia, ou no cinema. Ali você vai ver uma cena que vai lembrar fulano, que vai lembrar cicrano. Então, esse vai ser um detalhe que a espiritualidade vai te trazer, tá? E você vai entender o seguinte: eu tô lembrando de fulano. A espiritualidade vai te trazer esse lembrete de que, da mesma forma que ela está agindo em você, ela vai agir em fulano também. Então, fulano vai almoçar fora. E do nada, que não é do nada, né? Não há coincidências. A espiritualidade traz uma pessoa, passa uma pessoa na rua muito semelhante a você. Então a espiritualidade vai fazer com que fulano lembre de você. Às vezes você vai num trânsito, né, num lugar bem diferente, que não é costumeiro você ir, e de repente você bate com fulano ou com fulana. Então você diz: menino, do nada eu vi fulano. Não é do nada. Não existe coincidência. No momento em que você faz um trabalho para a linha de amor, a espiritualidade ela vai de todas as formas, fazendo pequenos detalhes e pequenas formas de vocês se encontrarem. Então, o que acontece? Muitas vezes você está num lugar que não é de costume e encontra com a pessoa. Por que isso? Porque a espiritualidade ela quer fazer com que não só venha a lembrança, mas também a imagem da pessoa e sua imagem para a pessoa. Então, são pequenos detalhes, coisas bem assim, que muitas vezes as pessoas não percebem. Uma música vai fazer lembrar. Uma música vai fazer você lembrar de fulano. No mesmo momento, muitas vezes, fulano vai escutar uma música que vai lembrar você também. Então, a espiritualidade, ela faz essa ligação, tá? Espiritualmente. E muitas vezes a pessoa confunde com, vamos dizer assim, obsessão. E não, tá? Eu tô falando da magia boa. Então você faz isso, a espiritualidade vai mexer. Você faz uma dominação de pensamento. Você vai deitar. E do nada, que não é do nada, você vai lembrar de fulano, dos momentos bons que você estava com fulano. Então a espiritualidade ela vai fazer isso com a pessoa lá. Ela vai fazer com que a pessoa pense mais em você, sinta mais a tua falta, lembre mais de momentos bons entre vocês. E isso causa naquela pessoa lá a questão de sentimentos.
de saudades, de falta em si. Então, essas são as formas em que a espiritualidade vai agir na pessoa lá. Por isso, muitas vezes, a gente diz que a magia pega primeiro em você. Porque você que vai sentir muito esses sinais, esses sintomas. Então, o que acontece? Quando isso começa a esfriar em você, é porque está ativado muito além lá naquela pessoa. A espiritualidade, ela vem, dá sinais e sintomas de 7 a 21 dias em você, muito presente. Todo mundo que faz trabalho sabe muito bem disso. De 7 a 21 dias, há uma presença, há uma agonia, há uma inquietude muito forte em relação à pessoa lá. Isso cria ansiedade e nervosismo. A esse ponto é normal, tá? Porque a espiritualidade, ela tá dando sinais e sintomas de que agarrou a tua causa, tá trabalhando ao teu favor. Então, ela tá mostrando a você como é que ela vai agir na pessoa lá. E, muitas vezes, a cabeça da pessoa fica confusa nesse sentido. Por quê? Eu não quero fulana, mas por que eu estou pensando em fulana? Eu não quero ele, mas por que eu estou pensando nele? Então, é dessa forma que a espiritualidade vai agindo, vai confundindo, mas confundindo com coisas boas, momentos bons que existiram entre vocês. E por isso que o adoçamento é muito importante. Eu acho o adoçamento muito mais forte, muito mais importante do que muitas vezes o amarração em si. Porque o adoçamento, ele vai ativar aquilo ali que já existe. Então, a espiritualidade, ela vai trazer mais presente a memória de coisas e momentos bons que vocês dois passaram quando estavam juntos. Músicas, lembranças boas entre vocês dois. Então, o adoçamento, na maior a ação dele, é mais nesse sentido. Causando em si muita saudade, confusão emocional, né? Então, muita gente não entende que se a pessoa te bloqueia do nada, é um sinal muito positivo após um trabalho. Por quê? A pessoa não quer ver teu rosto. A pessoa não quer ver tua cara. Porque a pessoa está incomodada. E se a pessoa está incomodada, é porque há algo mexendo nela. Há algo mexendo nele, no interior dele, no interior dela. Então, a pessoa vai lá e bloqueia. Mas se você perceber, aos poucos, no passar do tempo, aos poucos, aquela pessoa começa a te seguir, começa a te desbloquear. Então, você vê o conflito no início, né? Porque a pessoa não quer você, mas está mexido com a tua imagem. Então, a pessoa vai lá e bloqueia. Muitas vezes, eu vejo casos aí que a pessoa xinga, né? Briga, mas isso é depois de um tempo para chamar a tua atenção de certa forma, né? Porque fica aquela dúvida, será que ela tem saudade? Será que ele tem saudade? Eu acho que já está com outra. Então, o que a pessoa muitas vezes faz, que muita gente não entende e até critica a espiritualidade muitas vezes, a pessoa arruma outra pessoa. Ou fica saindo muito, postando muito, mostrando muito. Porque dentro daquela pessoa há uma inconstância muito grande. Dentro daquela pessoa há um sentimento muito forte por você, onde ela quer aplacar esse sentimento. Ela quer te esquecer. Mas ao mesmo tempo que ela quer te esquecer, ela não consegue te esquecer. Porque dentro dela está aquele turbilhão de pensamentos, turbilhão de
momentos em que vocês viveram juntos, e aquilo ali vai criando aquela onda muito forte, né? Vamos dizer assim, e aquela onda vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e de alguma forma aquela pessoa ela tem que colocar para fora. Então, postagem constante, né? Falando constantemente que tá bem, que tá feliz, quando não te bloqueia, tá? Que é para você ver essas mensagens, ou mensagens te criticando, dizendo que tá muito bem, que tá muito feliz, que arrumou um grande amor na vida, é um modo vamos dizer assim, exorbitante da pessoa de dizer para você que não te esqueceu, que está incomodado com você. E quando muitas vezes a pessoa não vê nenhuma atitude da tua parte, a pessoa vai lá e bloqueia, certo? Porque a pessoa vai querer chamar a tua atenção. E daqui a um tempo a pessoa vai lá e desbloqueia. Porque aí a pessoa vai esperar de você alguma atitude. Então cria-se esse conflito muito grande emocional, mas são coisas e sinais, efeitos e sintomas de que a pessoa não te esqueceu, de que a pessoa está incomodado e de que a pessoa está magiada, certo? Então você vê que são detalhes muitas vezes negativos, muitas vezes positivos, mas são detalhes que, se você parar e prestar bem atenção, você vai ver que no fundo, muitas vezes você sentiu esses sinais, esses sintomas, você teve vontade de fazer isso também. Então, no momento em que você sente vontade de fazer essas coisas também, é modos em que a espiritualidade está te dizendo de que o que estava em você passou e vai começar a agir na pessoa lá. Então, gente, muitas pessoas também têm a curiosidade, né? Do pós. Terminamos e a pessoa está se chegando aos poucos. Como eu devo agir? Você deve agir conforme a pessoa agir com você. Se você manda um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a pessoa te retribui, muito bem. Se a pessoa não te retribui, se recue. Porque às vezes é simplesmente a pessoa naquele conflito emocional. Uma coisa muito importante também que vocês precisam saber: após um trabalho feito, seja ele dominação, seja ele vira pensamento, seja ele na magia sexual, seja ele qual for o trabalho, você fez aquele trabalho, presta atenção. Uma coisa muito importante que acontece, tá? A pessoa em si vai ter esses conflitos. E no momento em que você tem um coito, uma relação, vamos dizer assim, né, com aquela pessoa, uma intimidade, vamos falar assim, com aquela pessoa pós o trabalho, mesmo que a pessoa fuja, mesmo que a pessoa se afaste, mesmo que a pessoa não demonstre mais nada por você, não se preocupe, tá? Porque a magia foi concluída. O intuito foi unir vocês dois, né? Foi ter ali a conjunção carnal em si, a intimidade entre vocês. Então, isso é muito importante após uma magia feita. Aquela pessoa vai estar ligado com você espiritualmente. Então, por mais que a pessoa se afaste, não demonstre sentimento, né? Fuja de você literalmente, a espiritualidade, a lei, já uniu vocês dois, vamos dizer assim, na magia, né? Então, não há tanto medo que a pessoa fuja totalmente. Mesmo que a pessoa esteja distante, se afaste, suma,
tá? A pessoa vai pensar em você, vai querer estar com você. Então, uma hora ou outra a pessoa vem e se aproxima. E no momento em que a pessoa começar a se aproximar com mais frequência, tá? É um momento em que aos poucos você vai conquistando novamente, né, aquela pessoa ao ponto que irá trazer, né, definitiva aquela pessoa para o teu lado. Eu costumo dizer, a abelha a gente conquista com mel. Então, se a pessoa está confuso, uma hora quer, outra não quer, sei que é difícil, porque você quer estar com aquela pessoa, mas você tem que ter o entendimento e o discernimento, tem que ganhar aquela pessoa e conquistar aquela pessoa, né, com mel. Trazer aquela pessoa mais doce para você. E aos poucos ali se concretiza o trabalho em si. Muitas vezes existem pessoas, né, que ficam constante mandando mensagem para mim, e eu tenho o entendimento de que há necessidade, né, da gente jogar, da gente estar sempre ali acompanhando. Mas tem pessoas que se afastam totalmente. Então, na minha concepção, quando a pessoa se afasta totalmente é porque as coisas estão bem, né? E muitas vezes tem que haver esse afastamento realmente para que não influencie uma mensagem ou outra a pessoa vir a descobrir, tá certo? Então, conflitos emocionais, porque temos que entender o seguinte, o ser humano é uma caixinha de surpresa a muita gente, né, gente? E cada um tem o seu entendimento, tem sua cabeça, tem seu modo de pensar. Existem pessoas mais orgulhosas que ali deverá ser feito, né, mais trabalhos para que os trabalhos, quando se juntem todos, se concluam de uma vez. Há pessoas que a gente faz um único trabalho e a espiritualidade já traz, porque são pessoas mais maleáveis, né, mais tranquilas em relação a entendimento e sentimento. Então, vocês têm que entender o seguinte: nada que você faz é à toa, espiritualmente falando. Muitas vezes há uma demora maior, há uma complicação, né, maior, porque há fatores, né, externos, há fatores que estão impedindo ali das coisas acontecer. Porém, muitas vezes ali as coisas fluem com mais rapidez em um único trabalho, porque existem pessoas mais maleáveis que não há energias negativas externas, não há impedimentos maiores e muitas vezes ali já flui e a pessoa amada já vem de uma forma doce, amável, agradável, como no início, tá certo? Então, espero ter passado algum conhecimento aqui para vocês. Espero que vocês entendam, né, direitinho, que o coração se acalme mais, que vocês venham ver pequenos detalhes da espiritualidade agindo ao teu favor e que mais para frente aí vocês consigam estar, né, com o ser amado de vocês, tá certo? Muito axé para todos vocês e um grande beijo da Rosa Dourada aí de Oxum para todos vocês.